Provavelmente a gente já tá ao vivo, sempre apareceu aqui na frente, então se você estiver vendo, vamos lá. Ok, parece que está tudo ok, então vamos lá. Fala galera, beleza? Sou Gabriel Ferreira, vocês devem me conhecer já, não sei se estiver acompanhando o nosso live. Hoje o assunto de hoje aqui, hoje terça-feira, tá? Dia 17, terça-feira? Que terça-feira? Tô louco, quinta-feira, dia 17 de novembro de 2016. Vamos falar sobre desenvolvimento de games. Hoje a gente tem aqui o Sensei, beleza? O nome dele é Jefferson, mas enfim, ele é o Sensei. Temos aqui hoje também o Yoda com a gente. Tem até um sábio de luz aqui, caso a gente precise usar, ele funciona, tá ó. Opa, peraí. Coitado. Vamos lá. Hoje então o assunto é games. Deixa eu desligar essa porcaria. Peraí. Hoje o assunto é games. Então, vamos lá. Antes de a gente começar a falar, primeiro se apresenta aí pra galera, fala o que você faz. E aí pessoal, bom, meu nome é Jefferson, sou formado e tenho de graduação, mestrado em ciência da computação, mas essa parte mesmo interessante. Tem mestrado, né? também? Tenho mestrado. Mas assim, a parte mais interessante é que eu curto muito fazer jogo. Um negócio que eu faço desde pequeno, assim. Vai comprar um computador muito cedo, né? Então, putz, eu ficava lá viajando, fazendo coisa e fazendo jogo ali pra jogar com meus irmãos e tudo mais. Então é um negócio bem bacana de se fazer, então por aí. Hoje eu trabalho aqui na Kaelon, né, dando aula, sou instrutor, gravo curso pra Lura também, estamos por aí. Beleza. Quantos jogos você já fez, cara? Putz, eu não sei te dizer a quantidade, tem alguns aí. Mas você fez. Mas os seus jogos são em que? Android? O que? Putz, tem pra todo tipo. Eu faço jogo móvel, tem jogo pra computador também, já fiz jogo pra Game Boy Advance. Não cheguei a terminar, mas eu tenho protótipos assim pra Game Boy Advance. Então eu tenho umas experiências em várias coisas. Pra Game Boy Advance, o que você usa? A gente basicamente usa C++. Você precisa comprar um kitzinho, né, pra poder salvar o cartuchinho ali. Mas basicamente você programa em C++ e bota lá pra rodar e você tá jogando. Entendi. Que legal, cara. Sim. Agora, além de desenvolver jogos, você joga também? Bastante. O que você joga atualmente? Tô jogando Darkest Dungeon, tô jogando Duskers. Isso é o que? De PlayStation? É PC, basicamente PC. Eu gosto mais dos jogos independentes, né? Então eu vou ficar mais nessa área mais de nicho. Certo. Jogos de estratégia, RPG, jogos difíceis, então essa que é a minha praia, assim, né? Nos jogos. Você gosta de jogos difíceis? Sim, Dark Souls. Dark Souls, eu já ouvi falar bastante desse Dark Souls. Dark Souls é tipo o quê? É um RPG de ação, só que é um jogo bem punitivo, assim. Ele é estilo jogo clássico, jogo mais antigo, né? Onde você morre e volta bastante, você perde algumas coisas. Eu sou meio saudosista. Um dos jogos que eu mais gosto na minha vida, que eu já joguei quando eu era moleque, é o Twin Seas Odyssey, que eu já falei com você sobre isso, né? Nossa, muito bom esse jogo. jogo. É difícil esse jogo, né? Esse jogo é difícil. E uma coisa que eu jogo hoje em dia, que muita gente odeia, eu jogo Tibia, tá? Verdade. Fala mal de Tibia pra vocês verem só aqui o bagulho louco aqui. Eu jogo Tibia, quem quiser jogar comigo, vamos lá, jogar lá em Magera, beleza? Me adiciona lá, Gabs Ferreira. Mas Tibia é um jogo que eu não consegui abandonar. Eu joguei quando eu era moleque e era ruim pra caramba. E hoje eu consigo jogar mais ou menos, consigo pagar premium account lá, mas enfim, vamos falar de Tibia, vamos falar de coisa boa. Beleza. As pessoas mandaram algumas perguntas aqui pra gente. Opa, vamos lá. Começar a responder então a galera. Inclusive, podem mandar perguntas aí pra gente, fiquem à vontade, tá? Como sempre. Deixa eu dar uma olhadinha aqui então, nas perguntas que o pessoal já mandou ontem. Vamos lá, aqui o Nicolai, grande Nicolai, mandou aqui várias perguntas, na verdade. Deixa eu descer um pouquinho. Cadê aqui? Beleza. Ele tá perguntando, né, pra começar, quais são os primeiros estudos? Tirando lógica, né? Lógica, você vai programar, você tem que aprender lógica, né? Isso é o básico. Tá, então, tirando lógica, né? Falou isso, quais softwares usar? E caso eu faça algo relacionado a design, seja de personagem, mapa, eu preciso saber desenhar? Então vamos lá, pelo primeiro. Por onde começar, além da lógica? Tá. Depois da lógica, uma coisa que a gente vai precisar bastante, né, quando a gente está desenvolvendo jogos, é a parte de algoritmos. Então, só para te explicar onde que entraria isso, né? Um jogo simples, tipo um Pac-Man, onde você tem o fantasminha perseguindo ali o Pac-Man no caso, né? Para o fantasminha conseguir saber para onde ele tem que ir, baseado na posição do Pac-Man, ele precisa fazer uma busca, né? É o que a gente chama de busca ali, sei lá, em largura ou em profundidade, sim. faz. Então aí já começa a entrar essa questão de algoritmo. Como que você vai fazer o seu fantasminha achar qual que é o melhor caminho para ele chegar o mais rápido possível no Pac-Man, por exemplo? Então, algoritmo vai entrar em várias áreas, né? Entra nessa parte da inteligência artificial, né?
para você dar inteligência para os seus inimigos, coisa do tipo. Vai entrar se você tiver interesse em fazer um engine, por exemplo, eu quero fazer um engine gráfico para renderizar, desenhar a minha tela ali bonitinho, então eu preciso saber qual que é a forma mais eficiente de eu desenhar a minha tela, por exemplo. E aí entra a questão de ordenação, para saber quem que eu desenho primeiro, para evitar trabalho duplicado e tudo mais. Então essa parte de algoritmo, né, vai entrar muito pesado em tudo que você for fazer. Na parte de processamento de som, processamento de imagem, parte de inteligência artificial, tudo isso você precisa saber um pouquinho. Esse seria o próximo passo, assim, digamos. Além, claro, do básico do desenvolvimento de jogos, né? Que a parte de desenvolvimento de jogos tem uma parte que é bem específica, que vai ser igual para todo jogo, né? E tem uma parte que é mais especializada dependendo do tipo de jogo que você vai fazer. A parte mais simples, que é a parte que repete em todo jogo, é o que a gente chama de loop de jogo, que é basicamente um loop infinito que você fica rodando ali, onde você pega o seu mundo, né, o mundo do seu jogo, simula um pedacinho dele, por exemplo, passou, sei lá, 100 milissegundos. Você simula o que aconteceu no seu mundo nesses 100 milissegundos, pega as entradas do usuário para poder interagir também com esse seu mundo, e depois que você já simulou esse próximo passo, você vai lá, apaga a tela e desenha ela de novo. Legal? Então, olha lá, um videogame que a gente está fazendo todo momento é apagando a tela 60 vezes por segundo e reconstruindo ela toda vez. Legal, loucura pensar assim, né? Exato. E aí entra a parte dos algoritmos, né? Para você conseguir fazer isso nessa velocidade, você precisa ter ali uma implementação eficiente para fazer o desenho, atualizar o seu mundo de forma bem rápida também. Legal? Então acho que seria a primeira parte. Qual que era a segunda parte que eu tinha perguntado? Acho que era do software. Isso. Legal. Então para fazer jogo, você vai precisar de software para fazer imagem, né? Isso pensando numa carreira solo, vamos começar assim primeiro. Carreira solo. Carreira solo, vamos lá. Você vai precisar de algum editor de imagem, pode ser Photoshop, pode ser o GIMP, eu gosto, eu uso bastante. Tem editores para quem gosta de pixel art, coisa do tipo, né? Tem outros editores, eu não vou saber nenhum de cabeça assim, mas é mais fácil de encontrar editores para você fazer pixel a pixel e tudo mais. Então essa seria na parte de imagem. Além disso, um editor de som, pode ser o Audacity para você pegar som grátis na internet e combinar esses sons, montar alguma coisa. Tem geradores de áudio também, então tem o BFXR, que é um que eu uso bastante. Ele gera isso, BFXR, ele gera sons estilo 8 bits, tipo console antigo. Então você vai lá no site, você fala mais ou menos o tipo de som que você precisa, mexe lá nos parâmetros, ele consegue gerar pra gente o som. Você baixa o Wave, coloca no seu jogo e tá tudo certo. Fazer barulho de moedinha, por exemplo, de Mario, barulho de pulo, esse tipo de coisa. Do Sonic, quando você pega a argolinha, plim! Legal, exatamente. Ele consegue gerar esse tipo de som. Legal. 3D, bom, aí não dá pra fugir. O Blender, uma opção muito boa, porque é frio, o programa é muito bom, dá pra fazer modelo 3D, animação e tudo Blender mais. é da Microsoft? O Blender não, acho que não. Eu na verdade não sei de quem, mas acho que da Microsoft não é. Beleza? Quase que eu derrubo o santo. Legal. Aí tem o 3DS, que você pode utilizar, e esses outros eu conheço menos, mas tem Maya, tem Softimage, tem Softimage a gente tem curso na Lura, inclusive. Tem 3 cursos na Lura, se eu não me engano. Acho que 3DS também, né? A gente tem alguma coisa. Não sei, cara. Vamos confirmar. Vamos ver, pra gente não falar besteira aqui. 3DS, a gente tem curso de 3DS. Temos curso de 3ds Max, específico de modelagem para jogos. Olha só, esse aqui eu não conhecia. Bacana esse aqui, hein? Legal. A gente vai postar o link aí nos comentários, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada depois. Acho que a gente respondeu todas as perguntas do Nicolai. Vamos lá. Deixa eu confirmar aqui se foi tudo. De ferramenta, então foi isso aí, na parte ferramenta. de áudio e tudo mais. Calma aí, deixa eu só descer aqui. Cadê a pergunta do Nicolai? Ele perguntou algumas de designer, né? Isso. Se for designer, se ele tem que saber desenhar. Saber desenhar. Então, depende do tipo de designer que ele vai ser. Se ele for um designer de personagem, por exemplo, aí acho que seria interessante ele conseguir desenhar um personagem e tudo mais. Aí faz parte do conceito do personagem, né? Como vai ser a aparência dele, como vai ser a atitude e tudo mais, tudo bem. Até essa parte da personalidade e atitude você não precisa saber desenhar. Sim. Mas na hora de mostrar como que é aquele personagem, você pode até ter um outro cara para desenhar isso para você, mas acho que entraria como se pode se dizer? Entraria na atribuição do cara que faz o design daquele personagem específico, né? Mas de repente, se for fazer um jogo sozinho, dependendo do tipo de jogo que você vai fazer, não precisa ser um grande designer. Exato. Né? Se for fazer um jogo estilo pixel art, por exemplo, você não precisa saber. Né? Se for fazer um Tibia da vida, por exemplo, você não precisa ser um gênio do design. Entra o Programmer Art, que a gente chama. Exato. Você pode usar cubos, triângulos e tudo mais, dependendo do jogo até fica legal. Tem muito jogo que saiu assim. O cara não são sabia formas desenhar. geométricas, né? Exatamente. É verdade. Geometry Wars, por exemplo. Você não precisa Geometry ser Wars, eu não conheço esse. É um jogo legal, uma arena, você fica lá no meio matando os bichinhos que ficam aparecendo. Foi bem famoso. Eu não sabia desse. Bom, beleza.
Vamos ver aqui, ó. O Marcos Antônio dos Santos perguntou qual é a linguagem mais utilizada e quais as possíveis áreas e funções para se trabalhar. Legal. Então vamos lá. Linguagem mais utilizada é um negócio que antigamente o pessoal falava bastante, né, do C++. Sim, C++. Então essa é a mais utilizada. E tem uma questão simples que, por exemplo, principalmente para console, os caras querem extrair o máximo possível da máquina. Porque isso é propaganda, né? Então se você consegue fazer o mesmo jogo, rodar melhor, sei lá, no PlayStation do que no Xbox ou vice-versa, isso é uma propaganda para você, né? Você fala, ó, no meu console o jogo roda a 60 quadros. Sim. No outro não. O meu roda em 1080p, lisinho ali, o outro sim. não. Então você vai querer extrair o máximo da máquina. E sim. querendo ou não, essas linguagens elas se aproximam um pouco mais do hardware, né? Se você está falando de C++, você consegue chegar ali de forma mais fácil no hardware. Nível, né? Exatamente. Então você consegue extrair o máximo ali da máquina. Para portáteis, né, 3DS, Vita, aí pior ainda, né? Porque você está mais limitado em recursos. Então você vai precisar aproveitar tudo que você tem ali para conseguir extrair o máximo daquela máquina que você está utilizando. Legal? Mas hoje em dia isso mudou bastante, né? Principalmente para PC e para console também, né? Sim. Celular e tudo mais. Hoje a gente já não usa mais só C++. Então hoje a gente está no mesmo mundo de desenvolvimento de Java Web, de .NET, ou qualquer aplicação que você faz, né? Você acaba misturando muitas linguagens. Sim. Então se você for desenvolver no Unity, você vai usar C Sharp, por exemplo. Exatamente, certo? você usa C Sharp. Você tem como usar C++ no Unity? Tem como você fazer código nativo. Você cria uma DLL e daí você importa e usa no Unity. Okay. Se for fazer algo com Android, você vai usar Java. Isso. Tem como fazer C++ também? Tem como fazer C++ também. Faz tudo nativo, compila e usa ali. Mas não é muito prático, né? Exato. Tá, ok. Eu acho que hoje, na verdade, eu li um artigo esses dias de um programador famoso, não lembro quem foi agora, que hoje em dia a gente não pensa mais tanto no hardware. A gente não tem mais necessidade de pensar tanto no hardware. Exatamente. Se você fosse programar nos anos 80, por exemplo, você tinha que pensar muito né, em como começar a utilizar o hardware, dependendo de como você programasse. Hoje a gente já não tá tão, né? Acho que mesmo a faculdade hoje em dia não ensina mais tão a fundo certas coisas, né? Sim. Eu não sei porque a faculdade eu fiz depende muito, acho que varia muito, né? Não sei, posso estar falando besteira também. Me corrija. Não, então, depende muito da faculdade também, né? Os enfoques são diferentes, então, tipo, eu tive compiladores, então, é um negócio que eu já usei, mas assim, é um negócio bem específico, né? Compiladores? Isso. Eu nunca estudei compiladores, mas deve ser interessante. É interessante, eu já usei num jogo. Você já chegou a fazer um compilador você mesmo? Já? Compilador do quê? Era um compilador pro meu jogo, é um compilador, aliás é um jogo que está em desenvolvimento ainda, eu preciso trabalhar mais nele. O Nicolai, a gente respondendo a pergunta dele aqui, ele lembrou, na verdade ele avisou aqui que eu realmente não me lembrava, que a gente tem curso de Blender também. Você falou do Blender, a gente tem curso de Blender. A gente tem quase 300 cursos lá já na Lura, e às vezes o pessoal fala de um curso, eu tenho que googlar pra ver, porque eu realmente não lembro se tem ou não. Parem de fazer cursos, brincadeira. Cada vez mais, gente. Essa semana foram 4, hein? Beleza. Então, e o Marcos, a segunda parte da pergunta dele era quais são as possíveis áreas e funções para se trabalhar com desenvolvimento de jogos? Bom, aí infinitas, né? Você pode fazer o cara que escreve a história do jogo, pode ser o cara que desenha, faz o concept art, né? Sim. Só desenha ali para ter uma referência para quem vai fazer os modelos em 3D. Tem o cara que faz o game design, né? Que é o cara que vai refinar as regras do jogo e tudo mais. Game design é isso, eu não sabia. Boa, exato. Tipo, game design é o cara que define o jogo, né? Que define quanto que você vai perder de vida, quanto que você vai ganhar de experiência, para o negócio não ficar muito ruim, né? Você não ganhar muito, mas também não perder muito, né? Tal. Exato, tudo isso é a história. Game design eu já tinha ouvido falar, mas eu achava que era outra coisa. Isso, às vezes o pessoal usa o termo de forma mais global, assim, digamos, que engloba mais coisas. Mas a priori seria isso, né? Entendi. Game design faz o design do jogo em si, legal. As regras e tudo mais. Level designer, cara que vai fazer só a parte de montar as fases do jogo e tudo mais, que também é uma outra arte. Você tem um vídeo famoso na internet que mostra o level design do Super Mario, o cara explicando por que o posicionamento dos inimigos é daquele jeito, por que ele coloca um bloquinho, de modo a ensinar o cara a usar os comandos, né, antes de ir pro jogo. Várias coisas que estão por trás do jogo, a gente nem imagina, né? O cara colocou um puta trabalho ali e você nem imagina. Exatamente. Isso é legal. Você joga ali de boa, mas realmente está lá. Tem um tá trabalho tudo pensado. Ali. Tem programador, o cara que vai colocar tudo isso em prática, né? Mesmo no programador tem várias coisas, né? Programador da engine, que é o cara que vai pensar em como vai desenhar a tela, como que faz para rodar o som e tudo mais. Depois você tem o programador de gameplay, que é o cara que vai pegar as regras do game designer e vai implementar, fazer tudo aquilo funcionar, né? Quando aperta o botão de pulo, ele tem que pular e não sei o quê. Então, tem coisa pra caramba. Tem o cara que trabalha com som, tem o pessoal que faz cinemáticas para fazer aquelas apresentações legais e tudo mais. Os vídeos bonitos, né? Boa.
Tem parte de teste também, o pessoal que vai testar o jogo. Então, putz, dá pra gente falar, é muita quase a mesma coisa. coisa que cinema, sabe? Quando passa os créditos assim. Sim. Tem muitas áreas, tipo, tem bastante coisa. Mas você pode fazer tudo isso sozinho também. Que é uma coisa muito legal hoje em dia que eu acho também. Inclusive, até aproveitando aqui, cadê? O Fernando Salomé perguntou se é difícil achar emprego com games no Brasil. Acho que a gente pode responder essa pergunta falando sobre o mercado, né? Sim, legal. Por favor. Tá. Então o mercado, tipo, tá melhorando bastante. Até alguns anos atrás daria pra gente falar que não tinha mercado pra trabalhar, assim, né? De fato, assim, falar, não, é fácil achar emprego ou não é fácil achar emprego. Hoje tem bastante estúdio de desenvolvimento de jogos, né? Sim. Com alguns jogos famosos aí, tipo, teve alguns que estouraram, Oniken, Odalus, deixa eu ver o que mais. Tem um estúdio Mini Boss que fez eles fazem arte pra jogo geralmente, mas eles fazem jogos também, né? Uhum. Então, tipo, tem vários estúdios aparecendo. Teve o Horizon Chase da Aquiris recentemente também, um jogo de corrida, meio Top Gear, assim, muito legal. Mas eles ficam mais pro sul do país. Tem por aqui também, mas a gente percebe que tá meio concentrado no sul do país. Isso aí, tipo, geralmente... no site da Abra Games, que é a Associação Brasileira de Games e tudo mais, né? Ali o pessoal tem uma lista de todos os estúdios e é um negócio legal. Para quem está interessado em trabalhar, entrar nesse site então, da Abra Games, que lá você tem uma lista de todos os estúdios, todas as empresas, e é fácil achar no site deles quem está contratando, qual que é as vagas que estão disponíveis e tudo mais. Mas varia bastante. Como eu disse, tem todos esses cargos que a gente falou aqui, e vai ter coisa muito específica também. Então, às vezes, o cara quer um cara específico para fazer, sei lá, quero fazer a parte de gráfica do meu jogo aqui que está faltando tal coisa. Então, vai ser alguma coisa muito específica ali naquele caso. Entendi. Oi? Não é algo tão... que nem a gente procura um desenvolvedor web. Isso. Né? Que pode ser qualquer linguagem, qualquer coisa. Às vezes são coisas bem específicas mesmo. Isso. Entendi. E aí eu acho que é legal, tipo, você ter um portfólio, né? Isso, assim como todas as outras coisas, nada melhor do que você ter alguma coisa pronta, já ter montado algum joguinho, colocado num site. GitHub é muito bom, né? Com certeza. Não só para desenvolvimento de jogos, né? Exatamente. Qualquer coisa, né? Sim. Então acho que vale muito mais do que você falar sobre a sua experiência, você mostrar o que você já fez, Sim. quais são os problemas que você já resolveu ali. Então isso é muito importante para quem quer conseguir. E você falou, né? A gente estava conversando antes aqui de começar, que o mercado está melhorando, só que hoje em dia você consegue fazer muita coisa sozinho. Exatamente. Né? Você não precisa necessariamente trabalhar em um lugar para desenvolver um jogo. Né? Sim. O conhecimento está aí, né? Não só na Alura. Né? Se você pesquisar, claro que na Alura a gente tem um curso bonitinho e tudo mais, mas se você for atrás, pesquisar, tem tudo aí, né? Tem tudo. Tá por aí. O mais legal também, né, que as ferramentas que eu estava citando agora há pouco também, eu costumo fazer isso, né? Geralmente quando eu faço desenvolvimento, eu faço com ferramenta free. Então quando eu falei GIMP é free, Audacity é free, Blender é free. Então, tipo, todos os jogos que eu fiz até hoje foram com ferramentas free. Não precisei desembolsar nada. Então a única coisa que você vai gastar mesmo assim vai ser o seu tempo. Então se você tiver um tempinho livre ali, trabalhar naquilo todo dia, um pouquinho, você consegue. Mais importante do que você sentar e fazer 12 horas de trabalho é a constância, né? Exatamente. Se você fizer um pouquinho todo dia, dar uma estudadinha, escrever um pouquinho de código, não sei lá. Exatamente. Uma hora sai. Aí sai. Uma hora sai. Isso é bem legal. Beleza. Bom, vamos ver aqui então. Mais uma pergunta. O Francisco Salles pergunta quais são as tecnologias mais usadas, quais linguagens, tanto console como mobile. Acho que a gente já falou um pouco disso, né? Acho que dá pra gente falar um pouco dos motores, gráficos, coisas assim que a gente está usando hoje em dia, né? Uma coisa legal que aconteceu em 2015, vinha acontecendo um pouco antes, né? O surgimento do Unity, que é um engine de desenvolvimento de jogos, né? Basicamente é uma ferramenta. A gente tem curso agora também de Unity. Isso. Então tem a ferramenta, você consegue montar seu jogo inteiro ali dentro da própria ferramenta, né? Você importa as imagens, importa os sons. Eu fiz um curso de Unity, é bem legal. É bem legal, né? É bem legal. Então você trabalha naquela ferramenta ali, já está tudo pronto para você, não precisa se preocupar em como que você renderiza um cubo em 3D ou coisa do tipo, né? Tá tudo pronto. Sim. Então você só monta o seu jogo. Como eu disse, ele é free. Isso começou um pouco antes de 2015. Sim. Então, o Unity ele é free até você ganhar, sei lá, algum desse tipo, você ganhar $100 mil, você compra a licença. Eu acho bem justo, né? Acho que sim, né? Se alguém ganhar $100 mil e depois desenvolver o jogo, avisa a gente que a gente quer saber também sobre vocês. Né? É um bom negócio, né? Nesse caso. Depois de $100 mil, acho que dá pra comprar uma licença. Acho que sim. Quanto custa uma licença? $1.500. É bem baratinho. É, bem baratinho. E você compra e você poder usar aquela versão até o fim. Mas o que importa de tudo isso é que é bem tranquilo, né? O Unity foi criado pensando em designers, em artistas e tudo mais. Então ele já é um pouco mais amigável. Ele não foi criado pensando em programadores, em caras que vão lá e digitam o código e tudo mais.
Então, as outras pessoas que trabalham nessa equipe, né, se você tiver uma equipe maior, eles vão se sentir mais confortáveis em trabalhar junto com você ali também. Fiz a minha imagem no Blender, como que eu trago pra cá? Tranquilo, você arrasta, você coloca ali dentro. Você arrasta, coloca lá no 3Dzinho, lá, pois é. Tudo mesmo. Bem de boa, né? Tipo, você puxa lá as coisas, geralmente só o fato de você arrastar, você já está integrando ali com o sistema. E a programação você faz ali no C Sharp. C Sharp é uma linguagem, para quem programa em Java, tranquilo. Bem de boa também. Para quem programa em C++, acho que é mais tranquilo ainda, né? Porque, né? É quase a mesma coisa, guardando as proporções, né? Mas enfim, uma vez que você termina no Unity, né? Tem aquela vantagem de você poder publicar para tudo que você quiser, né? iPhone, Windows Phone, Android, PC, web. Tinha esquecido desse detalhe também. Então, isso é a parte mais interessante que eu acho. Mas você precisa pensar nos detalhes, certo? Não é assim, tipo, eu faço de um jeito aqui e vai funcionar para tudo. Não. Isso, alguns pequenos detalhes, tipo tamanho de tela. Se você pensa que o seu jogo vai rodar num celular e num tablet, e no PC, por exemplo, a tela vai ter tamanhos diferentes. Então, como que você pensa ali, como que vai ser a tela do meu jogo, para não dar muita vantagem para um jogador, ou uma desvantagem para o outro, sei lá, coisa do tipo. Mas isso daí o Unity dá suporte, né? Você fazendo em 3D é muito fácil você redimensionar a sua tela, falar que você quer aumentar o zoom, ou afastar um pouquinho mais, para comportar esses diferentes tamanhos de tela. Entendi. Então ele te dá suporte para esse tipo de coisa, né? Tem um pouquinho de ajuste, mas não é nada que você vai perder, sei lá, um dia inteiro. Meu Deus, como que eu faço para rodar na outra plataforma? Além do Unity. Além do Unity, legal. Isso. 2015, então, vamos lá. Tinha várias engines e todas elas eram pagas. Tinha algum custo ali que era meio proibitivo para quem estava começando. Só que em 2015, a Unity chegou com esse anúncio, né? De que eles iam liberar um monte de funcionalidades. Eu lembro disso, eu lembro. Isso. Inclusive eu lembro no post no Facebook sobre isso. Exatamente. Então eles anunciaram um monte de coisa legal, tudo free. E com essa história de você ganhar 100 mil, você compra a licença e tá tudo certo. E aí o pessoal que tinha que fazer Unreal, o CryEngine, o Source da Valve, né? Do Half-Life e tudo mais. Esse pessoal olhou isso e falou, pessoal, lascou, né? Lascou porque agora a gente vai começar a perder mercado. Já tinham perdido bastante, né? O Unity para mobile é bem forte. Sim. Então esse pessoal começou a falar, a gente vai ter que mudar a forma como a gente vende o nosso engine para competir. Então Unreal ficou free naquele ano, CryEngine ficou free naquele ano, o Source também ficou free, e apareceram outros engines depois. Então o pessoal da King, por exemplo, que faz Candy Crush e tudo mais, eles lançaram recentemente a primeira versão da engine deles, que é o Defold. Defold é uma ferramenta para fazer jogo 2D, para fazer jogos que a King usa internamente para fazer os jogos dela, tipo Candy Crush. Eu posso fazer um Candy Crush meu, então. Pode fazer. E ele funciona com uma linguagem Lua, por exemplo, que é uma linguagem brasileira. Brasileira, né? Isso aí. Eu nunca mexi com Lua. Parece com o quê? Lua, deixa eu ver o que é mais parecido. Putz, ela lembra um pouquinho de Basic, mas ela tem umas estruturas de dados, dá pra você fazer orientação a objetos ali, mais ou menos. Mas é uma linguagem legal, tipo uma linguagem simples. Eu já ouvi bastante gente, ficou famosa essa linguagem, não é? O World of Warcraft usa, né? Então... Tá. E Unreal, você falou, era a engine do Quake. Unreal é do Unreal mesmo. É do Unreal? Do Unreal Tournament. É verdade! Não, mas o Quake foi feito com Unreal, se não me engano. O Quake tinha o Quake Engine, né? Que é o Quake Engine? Isso, que era da viajando e tudo mais. Mas o Unreal Tournament era um que era tipo... Parecia... como que era? É tipo o Quake. É tipo o Quake ali, né? Mas não é que você jogava contra as pessoas, isso, né? Deathmatch. Você entra lá no meio, tem Capture the Flag. Mata todo mundo. Exatamente. Inclusive, não sei se saiu antes ou depois de Unreal Tournament, aquele... Como que era aquele? De Capture the Flag também? Team Fortress? Team Fortress. Team Fortress, eu não lembro. O Team Fortress, eu acho que ele saiu pra engine do Quake. Eu acho que inicialmente foi, mas eu posso estar falando besteira agora. Mas eu acho que foi isso. E depois a pessoa da Valve pegou e lançou usando o Source Engine, que é o engine deles, que é pro 2, né? Isso, pro Team Fortress 2 agora. Team Fortress é bem divertido, né? Muito legal. Nossa, saudades. Acho que vou jogar um Team Fortress. Foi meio chupinhado aí pra fazer o Overwatch. Eu lembro bastante. Beleza. Bom, o Francisco falou, ele deixou outra pergunta falando sobre Frameworks e Engines, acho que a gente falou já, mas Framework? Framework tem uma diferençazinha, né? A gente tem Engine e tem Framework. O Engine, geralmente, ele é um conjunto de ferramentas ali, uma coisa contida, já está tudo pronto, você vai fazer coisas de suporte, você vai encaixar o que você já tem, por exemplo. Vou pegar meus objetos do meu jogo, as minhas regras, vou encaixar nesse motor, ele vai rodar isso daí para mim. Então ele já tem ali um formato pronto dele e você tem que fazer os seus objetos se adaptarem àquilo lá. Entendi. O framework é como se fosse uma biblioteca que você vai utilizar, onde ele vai te dar as funções para você mexer com a parte gráfica, a parte de entrada, de som, mas ele não tem um engine pronto. Entendi. Você consegue construir um engine em cima de um framework, beleza? Mas é mais baixo nível, ele vai te falar, você quer colocar alguma coisa na tela? Legal, tem uma função aqui, ó, desenha cubo, por exemplo. Certo. E você vai usar o desenha cubo para montar o seu engine em cima disso.
Bom? E aí, tipo, aí vai ser mais para desenvolvimento mobile, né? Tem o libgdx para Android, que é um framework famoso, e tem o Cocos 2D para Cocos 2D para iOS, né? Uhum. Eu já ouvi falar desse Cocos 2D. Sim, é bastante usado para jogo. Uhum. Tem algum jogo famoso que foi feito nele? Putz, acho que a maioria dos jogos nativos, digamos assim, vão ser usados, mas eu não vou saber te dizer nome, porque eu não conheço muitos jogos de iPhone. Então... eu tô jogando um que chama Castle Crush. Castle Crush. É bem legal. Isso eu não conheço. Fazendo propaganda de graça. É bem legal, é bem divertido. Legal. O Francisco mandou mais uma, falando que... Bom, já ouvi dizer que a linguagem que é usada para desenvolvimento de jogos é o C++. Vocês confirmam isso? Sim. Legal, tem bastante ainda. Bastante. Principalmente para desenvolver engine. Tá? E eu acho que para PC, né? Talvez ou não. Então, é que muda muito. Tipo, hoje eu acho que mais as engines são feitas em C++. E aí o resto do jogo, scripting, por exemplo, né? Você não vai querer que o cara que faz, por exemplo, os diálogos do seu jogo, ele saiba C++ para escrever ali como que vai ser a árvore de conversa e tudo mais. Não. Então, geralmente você coloca uma linguagem de script à parte. Pode ser Lua, pode ser, sei lá, Python, qualquer coisa que você conseguir encaixar ali no seu código, mas essa linguagem de script vai rodar em cima do seu engine, que foi escrito em C++. Então você ganha o melhor dos dois mundos. Essa linguagem de script é mais fácil para o seu designer, para o seu artista entender, e a linguagem ali do engine é mais eficiente para executar tudo isso que você está pedindo para fazer aqui. Entendi. E aí você expõe só aquilo que é necessário para o artista ou para o designer. Entendi. O André Jorge Júnior perguntou quais as ferramentas essenciais para o desenvolvedor de games. Acho que a gente já falou. É mais ou menos aquelas, né? Então, um editor de vídeo, de som, quer dizer, né? De som, de imagem, um editor 3D. Esses são os principais. E uma engine boa, né? Hoje eu recomendaria Unity. Unity tá bem legal. Você acha que Unity hoje é... Eu acho que Unity hoje, por exemplo, eles publicaram recentemente um negócio, mas tipo, eles têm... Tirando 40% que são engines nativas, então 34% do mercado mobile é deles. Então, tem 41% que é engine proprietário, mas do que sobrou, do todo o resto, 34% é só Unity. Então, dos jogos que estão ali, nos top 1000, digamos assim, na Play Store. Porque realmente, você não precisa, para um jogo de celular, a não ser que você queira fazer um jogo muito sofisticado, graficamente e tudo mais, você não vai precisar de muitos recursos. E o Unity, apesar de parecer, é para mobile, não sei o que, tem muito jogo grande feito nele, né? Então, como exemplo, Hearthstone. Acho que todo mundo conhece da Blizzard, jogo de card e tudo mais, lá foi feito em Unity. Cities Skyline foi feito em Unity também. Então são jogos grandes, já não são joguinhos de celular, assim, que você está falando. Sim. Então, Ori the Blind Forest foi um jogo muito bom, saiu para videogame também, que roda muito bem, é muito bonito, assim, para você ver. E, tipo, você não percebe muita diferença. Depende muito de quão bem feito é o seu código ali, na verdade. É isso que vai contar, no final das contas. Você consegue olhar um jogo e falar, esse jogo foi feito com Unity? Bem difícil. Se os caras não falarem, você não consegue... A não ser que o cara use alguma coisa padrão, alguma coisa lá, é bem difícil. Não, mas tem alguma outra engine específica que você consegue olhar e falar, esses caras usam isso? Você consegue saber só olhando na pasta dos jogos. Geralmente você consegue ver a estrutura de pastas ali, é sempre a mesma. Então quando é Unreal sempre tem uma pasta binaries ali, no Unity também vai ter um negócio de mono lá dentro. Então você consegue ter uma ideia, tá bom? Mas hoje melhorou isso também, a gente não está usando mais o mono. Eu instalei uma versão hoje de manhã e ele está vindo com o Visual Studio Community. Sim. Que é bem melhor que o mono. A Visual Studio Community, para quem não sabe, é a versão do Visual Studio da Microsoft que é gratuita. Inclusive vocês, um pouco nada a ver com isso aqui, mas vocês viram ontem, a Microsoft anunciou Visual Studio para Mac também, então os caras estão apostando aí no multiplataforma bem forte. Legal. Bom, beleza. O Cadu Costa tá falando pra gente disponibilizar a palestra, por favorzinho. Eu acho que você quer dizer da gente deixar depois. Vai ficar, tá? Vai ficar tanto aqui no Facebook quanto lá no nosso canal do YouTube. Então pode ficar tranquilo que você não puder ver agora. Sim. A Priscila Stuani mandou um grande sensei aqui. A Priscila é a instrutora aí da Lura. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Pessoal, podem mandar umas perguntas, só fiquem à vontade aí. O Ramon tá falando aqui, tá perguntando se a gente tem curso de C++. Esse a gente não tem ainda. Infelizmente, esse a gente não tem. Difícil, né? Ó, Ramon, C++ é um curso que pedem bastante pra gente. A gente tem planos pra fazer, mas assim como pedem de C++, pedem de um monte de outros cursos, então a gente tem que priorizar alguma coisa e algumas coisas acabam passando na frente das outras. Mas a gente tem plano sim para um curso C++ aí no futuro não tão distante. O Herbert tá falando aqui que o Ragnarok, pelo que ele sabe, usa o Lua também. Você sabe disso? Pode ser. Eu não joguei Ragnarok. Meu irmão jogava muito, mas eu não faço ideia. Mas é bem provável que sim. É, né? É bem provável que sim. Ragnarok
Existe ainda, né? Existe. Porque eu joguei Ragnarok quando eu morava lá em Birigui. É um jogo antigo já, hein? É antigo, mas o pessoal joga bastante ainda. Parece legal. Tipo Tibia, né? O pessoal joga bastante. É que Tibia é de 99, eu acho. E nem som Tibia tem. É bem antiguinho. O Ragnarok tem som ainda, né? Tem umas musiquinhas. Tibia não tem, mas é assim que é bom. Você escolhe o som que você quer pra jogar. Você não precisa ouvir o som que os caras te impõem. Entendi. O Leônidas estava perguntando pra gente, de maneira geral, pra quem está iniciando, ideal aprender C++ ou C#? Eu acho que depende do que você quer, né? Mas... Então, eu recomendaria hoje, se você quer fazer o jogo o mais rápido possível hoje, eu recomendaria aprender C#. Que é uma linguagem mais moderna, para começar, né? Uma linguagem que vai ser mais tranquila. A curva de aprendizado é menor, né? C++, nossa, ele te dá uma surra primeiro para depois você falar, tá bom, agora eu já entendi como você funciona, vamos lá. Então, assim, eu começaria com C#, mesmo que você tenha interesse em partir para o desenvolvimento de engine, para conhecer, talvez, ou coisa do tipo, começa com C#, faz alguma coisinha e depois, aos poucos, você vai passando por C++. Acho que esse seria o ideal hoje em dia. Porque começar com C++ talvez frustre um pouco, porque você vai tentar fazer alguma coisa, isso vai ser trabalho demais e você vê pouco resultado. Começando com C#, com Unity, você já vê alguma coisa rodando ali, você já se empolga um pouco. Principalmente se você ainda não programa, né? Exato. Se você ainda não programa, você vai começar com C++, você vai tomar uma paulada na cabeça, porque que nem ele falou, realmente, C++ dá pra você fazer, é um canhão, né? Exato. Só que a curva de aprendizado é um pouquinho, né, mais... Exato. Ô Leônidas, se você quiser aprender C#, a gente tem curso na Lura, mas se você não for assinante da Lura, a gente tem a apostila na Kaelon, também de C# gratuita, aberta, beleza? E também tem curso na Kaelon, inclusive tem uma turma mês que vem, que eu vou dar aula, se quiser vir aí aprender com a gente, vamos que vamos. O Fernando Salomé mandou outra, tá falando o que você acha de morar e estudar no exterior para estudar games, tipo Canadá. Putz, eu acho que é legal. Tipo, eu não vou saber dar opinião pra saber se você consegue emprego fácil ou não. Eu também não. Mas acho que assim, eu acho que é legal estudar fora. Sempre bom. Né? Sim. Eu acho que a experiência, eles têm muito mais né? experiência nisso do que a gente, né? Eles estão desenvolvendo jogos há muito, muito mais tempo que a gente. Então, trabalhar numa empresa grande deve ser uma experiência incrível já para você. Talvez não seja aquilo que a gente espera, né? Eu sempre fico pensando, né? Você pega um Call of Duty da vida. Você vai olhar lá nos créditos, tem um cara que fica programando só a parte da física, sei lá, física de alguma coisa. Então talvez você não enxergue ali o jogo inteiro, talvez seja um pouco frustrante também, pra mim seria, pelo menos. Você programar um pedacinho do jogo, legal, você vê o jogo inteiro. Às vezes você nem sabe o que você tá fazendo, né? Exato. Tipo, você tá fazendo um negócio que você não sabe exatamente onde que vai ser aplicado. Com certeza, mas o legal acho que seria a experiência, ver como que esse pessoal trabalha e depois, sei lá, trazer isso pra cá, pra empresas grandes também que precisam desse tipo de experiência. Então, é mais nisso, tipo. Eu sei que tem bastante vaga, e eles, desde que você cumpra os requisitos, parece que não tem muita restrição de você ir pra lá, por exemplo. A Blizzard, por exemplo, posta vaga direta, né? Falando, se você tiver esses requisitos, vem pra cá, vamos legal. fazer. E tem muito brasileiro, acho que trabalha fora também. Geralmente você vê em jogo, assim, né? Nos créditos e tudo mais. Então, acho que rola. O Thiago Zontaga perguntou uma aqui que eu acho que a gente já meio que respondeu mesmo, enfim. Ele tá falando se existe mercado para dev de games no Brasil. Ele falou que parece algo para sonhadores ainda no Brasil. Então, como eu disse, era uma impressão que eu tinha algum tempo atrás, mas depois que comecei a ir em conferência e tudo mais, assim, festival, né? Esse ano teve o Big Festival, que eu fui a primeira vez, que é um festival de jogos independentes feitos aqui no Brasil e também de fora, né, que eles trazem. Mas lá, tipo, tinha muito desenvolvedor brasileiro. E aí você descobre que a cena tá bem mais interessante, assim, tem muito mais gente mexendo com isso e tudo mais. Então tem bastante lugar para fazer isso hoje. Então o mercado depende muito também. Você quer trabalhar num estúdio desses, eles têm vagas. Tipo, dá pra gente ver no site, eles estão contratando. Então é correr atrás, ver o que eles estão precisando, se especializar ali, aprender alguma coisa e correr atrás. Agora, também tem espaço para quem for fazer alguma coisa sozinho. Que hoje em dia não é tão difícil quando a gente está falando, né? Hoje em dia, você publicar um jogo, por exemplo, para celular, coisa do tipo, o custo que você vai ter, por exemplo, para Android, né? Você vai ter que pagar $50 para ter a conta de desenvolvedor, mas você paga isso uma vez na vida. E depois você coloca propaganda, faz algum esquema de monetização, que com Unity é bem fácil também. São todos serviços grátis que você consegue integrar com o seu jogo, no caso. E se o seu esquema de monetização for bom, né? Se você tiver bastante usuário, gastar um tempinho ali fazendo o seu jogo aparecer bem ali na Store, né? Para aparecer nas primeiras posições e tudo mais, aí você consegue ter algum retorno. Talvez não seja aquele retorno monstruoso de um jogo tipo Flappy Bird, não sei o quê. Mas sei lá, tipo, se você ganhar alguma coisa com aquilo ali e você tiver vários joguinhos,
isso daí começa a acumular, certo? Sim. Você não vai simplesmente, sei lá, você ganha $100 esse mês, que é bastante coisa, digamos assim, um jogo. E depois de um tempo, sei lá, depois de um ano você ainda está ganhando, sei lá, $20 com aquele jogo. Mas nesse tempo você está fazendo outros jogos e você está acumulando mais dinheiro. Sim. Então talvez dá sim pra gente tirar um dinheirinho ali com isso. Sim, fora que, como você já falou, isso conta no seu portfólio, né? Exato. Uma hora vem o retorno. Exato. Né? Uma hora vem facilita até para você conseguir emprego numa outra empresa. Sim. Você falou do Flappy Bird foi desenvolvido por uma pessoa. Foi um cara que fez e deve estar rico hoje, mas ele quase se matou, né? Ficou na bad lá, porque o pessoal tem várias histórias, ele, né? Isso. Tem várias histórias, eu nunca soube qual que é a verdadeira, então... Então, eu vi que ele fez o jogo e aí parece que o pessoal começou a xingar ele na internet, sei lá, e aí ele tirou o jogo do ar, não foi? Sim. E depois voltou, eu não sei. Tem muitas histórias. Tem história falando que foi por causa dos gráficos de Mario que ele usou, os canos, as florzinhas e tudo mais. Mas eu duvido também, tipo, é pouca coisa pra justificar. Eu não sei qual que é a história verdadeira. Não sei. Tá bom. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Vamos lá. O Ícaro Pinho está perguntando se é válido e prático desenvolver jogos mobile utilizando Ionic ou JavaScript puro. Ionic ou JavaScript puro? Vamos lá, depende do jogo. Se for um jogo mais naquele esquema mais antigo, lembra do Mafia? Era um jogo meio jogo social, aqueles primeiros jogos na época de Farmville e tudo mais. Tá. Se for um jogo mais naquele esquema mais parado, assim, tipo, você tem tipo um dashboard com algumas ações curtas pra você fazer, você pode fazer. Acho que aí rola. Aí dá pra você fazer. Com JavaScript, você disse. Isso, JavaScript e Ionic. Mas o Ionic é tipo um Xamarin da vida, né? Ionic. Isso. Tá, ok. Legal. Só que a ideia é justamente a mesma, né? Você vai fazer como se fosse uma página e vai rodar tipo um navegador dentro do seu aplicativo Android. E ele vai rodar o JavaScript dentro do Android numa view específica lá dentro. Como se fosse uma janelinha onde está rodando o JavaScript lá dentro de um navegadorzinho. Entendi. Para fazer um jogo um pouco mais complexo, então fica Isso, exatamente. Se for alguma coisa mais pesada, aí não vai rolar. É mais difícil. Se for um jogo em tempo real, aí eu já não recomendaria. Tem alguma coisa agora que está seguindo mais ou menos nesse esquema, que são os jogos do Telegram. Você já chegou a ver aqueles joguinhos que você joga no próprio Telegram? Bom, o Telegram é aquele Messenger, tipo WhatsApp, e eles têm um esquema agora para você fazer jogo. E você faz jogo em JavaScript. E ele roda como se fossem jogos HTML5, JavaScript, dentro do próprio Telegram, né? Você joga ali e compete com as pessoas que estão no grupo. E tem alguns jogos que rodam muito bem, mas tem alguns jogos que você percebe que o cara tentou fazer uma coisinha um pouco mais pesada, e você percebe que o jogo já tem aquele lag de input, né? Você aperta o botão, demora um pouquinho até o jogo responder, por exemplo. Então ali você já começa a perceber que a experiência do usuário já fica um pouco prejudicada. Então depende do tipo de jogo. Se for alguma coisa mais estática, que não depende de reflexo nem nada disso, aí rola. Se não, aí eu já recomendo ir pro Unity, que ele vai conseguir ter o mesmo efeito e vai rodar bem melhor, né, no caso. Entendi. Legal. Quem não sabe, ele falou Telegram. Telegram é aquele aplicativo que todo mundo instala quando a Justiça do Brasil resolve tirar o WhatsApp do ar, que é o WhatsApp alternativo. É isso aí. O Ramon Felipe está perguntando, hoje o Unity é muito bem aceito no mercado brasileiro. O que vocês acham que pode acontecer daqui a 5, 10 anos? O Unity ainda vai liderar no mercado? Bom, isso é difícil. É meio difícil a gente falar que vai estar lá, né? Mas assim, eu sei que ele está crescendo bastante. E o pessoal está mudando bastante coisa. Eles estão conversando com a maioria dos grandes produtores e tudo mais. Estão tipo, sei lá, Konami, Electronic Arts. Esse pessoal está conversando diretamente com o pessoal da Unity, né? Nintendo, por exemplo, agora saiu... Sabe aquele Super Mario Run? Sim. Então, é o Infinite Runner com Mario, né? Foi feito em Unity. Então, percebe? As empresas grandes estão utilizando o Unity para fazer. Sim. Então, assim, para que eles vão gastar tempo, contratar uma equipe para construir uma engine para fazer um jogo desse tipo, que não exige grandes coisas, tá pronto, né? O negócio aí, né? Exato. Eles vão conseguir lançar o jogo, sei lá, para uma equipe que eles têm grande, sei lá, eles devem conseguir lançar isso em menos de um mês, um jogo desse tipo. Entendi. Então, dá muita produtividade. O que pode acontecer é surgir uma engine melhor. Mas, por exemplo, eu não vejo o Unreal tomando o lugar do Unity, eu não vejo o CryEngine tomando o lugar, por causa simplesmente de como eles nasceram. O Unreal foi criado para fazer jogo de tiro. Sim. E hoje ele foi adaptado, isso. Então ele foi criado para a primeira pessoa, mas ele foi adaptado para fazer outras coisas hoje. Então mesmo você fazendo um jogo 2D, sei lá, um jogo de carro, coisa assim, vai ter algumas coisas estranhas no seu código. Talvez tenha alguma coisa ali de tiro, bullet, por exemplo, que não faz muito sentido no seu... fazer uma gambiarra. Contexto, exato. Tudo bem, eles já adaptaram bastante, mas tem umas coisas mais estranhas. O Unity não. Ele foi criado para fazer qualquer tipo de jogo. Então, tipo, já foi criado com essa mentalidade de ser amigável para os artistas, para desenvolvedores, designers.
Então, putz, isso dá uma diferença grande. Você pode fazer, por exemplo, dentro da ferramenta do Unity, por exemplo, né? Você faz o seu jogo e você expõe algumas regras de balanceamento, por exemplo, com sliders, valores, que o próprio designer pode chegar lá, mesmo sem saber nada de código, ele vai conseguir configurar o seu código arrastando, puxando barrinha, apertando o botão ali. Isso é muito legal. Você customiza o próprio editor para facilitar a vida de outros caras que têm que interagir com aquilo. Sem né? o cara ter que mexer em código. Né? Exato. O cara que não sabe nada de C Sharp, por exemplo. Exatamente. Então, tipo, o Unity tem sacadas legais. Não dá pra gente prever se ele vai estar lá, mas eu acho que, pelo menos no mundo mobile, ele vai ficar pelo menos mais algum tempinho aí. E a gente tem que aproveitar. Enquanto tem essa onda, enquanto ele está servindo bastante para isso. Enquanto você não tem que pagar $1.500. Né? Isso. E se surgir alguma coisa melhor, melhor pra gente, certo? Sim, com certeza. Mais opções, com certeza. Exatamente. Com certeza, mas provavelmente ele vai estar lá. Exato. Pode não ser o top, mas ele vai estar lá. Exato. Beleza. O Vinícius Miranda tá perguntando aqui se a gente pode falar um pouco sobre a publicação de jogos na Apple Store. Tá. Bom, sobre a Apple Store não vou conseguir dizer muito. Talvez até você consiga me ajudar um pouco sobre isso. Oi? Não, desculpa. Pode Então, sobre a Apple Store não conheço muito o processo. Eu tenho um colega que publicou uma vez e ele falou que eles costumam ser um pouco mais chatos, né? né? Tem ali aquela questão de, putz, eles vão olhar o seu jogo, ver se tá seguindo as normas deles tudo certinho, e eles podem barrar ali na frente. Então, tipo, acho que o meu colega tinha feito um jogo de roleta russa, alguma coisa assim que ele falou que, enfim, não passou por causa do tema do jogo, percebe? Então, tipo, algumas coisas vão barrar ali. Agora, o processo mesmo de publicar, eu não sei dizer. Olha, você conhece alguma coisa? Da última vez que eu dei uma olhada sobre isso, você manda e eles têm até 7 dias, se eu não me engano, para aprovar. Certo. Não é? E aí eles podem aprovar ou não. Se eles não aprovarem, eles vão falar, a gente não aprovou por causa disso. Aí você pode modificar. Mas acho que eles olham até o código. Né? Acho que sim, aparentemente sim. Tem uns guias, se eu não me engano, da Apple para você seguir. Tem tanto o guia acho que é o Human Interface Guidelines, e tem o guia do código também. Eu não posso estar falando besteira, não tenho certeza. Tá? Seria bom se o meu amigo Diego Shaw estivesse aqui comigo. Eu já chamei ele para participar da live, mas eu não sei se ele quer. Mas enfim. Eu também não posso falar muito sobre. Até onde eu sei é assim mesmo. Você manda, tem 7 dias para eles responderem, aprovando ou não. Você tem que fazer as modificações se não aprovar. E paga alguma coisa? Tipo, eu sei que na Play Store a gente paga aquela taxa. Da última vez, eu já cheguei a pagar também. Na época que eu me meti a desenvolver para iOS em 2012, são $99 por ano. Certo. Você paga para conseguir publicar aplicativos, não só jogos, você compra aplicativo na Apple Store. Certo. Eu não sei se esse valor mudou, mas eu acho que é isso. Tinha uma história, acho que alguém tinha comentado comigo que eles iam parar de cobrar isso sempre, né? Que seria uma taxa... Será que eles pararam? Eu acho que é verdade, eu acho que saiu... Acho que há pouco tempo atrás, se alguém souber aí, tiver achando a gente puder confirmar, mas se eu não me engano, acho que eles pararam de cobrar essa taxa. Isso. Paga uma vez e já era, fica como no outro, né? Provavelmente. Eu não tenho certeza. Mas eu lembro que tinha alguma coisa assim, que o pessoal falou que agora você poderia publicar, acho que sem pagar, ou só não sei. Eu sei que ia mudar alguma coisa, mas aí realmente eu não consigo ajudar também. Tá. Bom, a gente respondeu todas as dúvidas do pessoal aqui, acho que, bom, enfim. Cara, de jogos, assim, o que você acha que é mais difícil de fazer do que você já fez até hoje? Vamos lá, deixa eu tentar lembrar o que é. Bom, a parte de fazer o engine é muito difícil. Tipo, eu já fiz alguns, tipo, eu tenho código no GitHub, se alguém tiver interesse, tipo, qual que é o seu GitHub? GitHub é Jeff Silva, Jeff R. Silva. Né? Jeff R. Silva, então github.com/Jeff R. Silva. Isso, deve ter alguns joguinhos lá, e os engines foram feitos na mão, né, com OpenGL, SDL no caso, e, putz, é difícil, tipo, você fazer um engine gráfico, por exemplo, principalmente falando de gráfico 3D, né, um exemplo simples, vamos pensar no GTA, por exemplo. GTA você tem aquela cidade gigantesca. Sim. E você lembra aquilo que eu comentei, né? Que você precisa desenhar aquela cidade 60 vezes por segundo para ter impressão de movimento e tudo mais, para o usuário conseguir sentir. Então, é muito detalhe. Se você faz o seu engine sem pensar muito nisso, né? Você vai falar, tá, eu estou olhando nessa direção, eu consigo ver esses prédios, então você joga fora tudo que você não está enxergando e desenha só esses prédios que estão aqui. Só que aí, se você for desenhar esses prédios numa ordem aleatória, você pode estar fazendo trabalho a mais. Porque pode ter um prédio na sua frente que oculta tudo que você está vendo atrás dele, por exemplo. Então, se você desenha primeiro tudo que está mais perto de você, você está poupando o trabalho para a placa de vídeo, por exemplo. Então, você primeiro vê quem está mais na frente, esse prédio. Legal. O que eu consigo ver agora, levando em conta esse prédio? Tá bom, não consigo ver nada, só consigo ver essa parede. Então tá, desenha só essa parede. Legal. Agora, colocar isso no código, você fazer o seu código levar em conta todos esses detalhes, né?
É complicado. Nesse caso específico, né, o prédio pode ter uma janela transparente. E aí tudo isso que a gente fala não serve. Percebe? Então você está enxergando através dele, você vai ter que desenhar da mesma forma. Então a parte de gerar uma engine é bem difícil. Então... Acho bem mais difícil de desenvolver para web, né? Eu estou acostumado com o desenvolvimento web, você imagina fazer uma engine. Nossa. Mas é divertido. Tipo, uma coisa que eu acho legal de você fazer uma engine pelo menos uma vez é que você acaba mexendo em várias áreas da computação, né? Que a gente costuma não ver muito no dia a dia. Sim. Então você vai mexer com a parte gráfica, que a gente geralmente não mexe muito. Você mexe com a parte de áudio também, que é um negócio que não está toda hora ali. E tudo bem. Inteligência artificial, às vezes, você até mexe um pouquinho. Hoje em dia tem bastante. Google que o diga, né? Usa toda hora para tudo isso. A parte de entrada, mexer com gamepad, teclado, mouse, mas pensar disso de uma forma diferente, né? Por exemplo, o cara mexeu o mouse para a direita, qual que é o resultado que isso tem no meu jogo? Eu tenho que rotacionar meu personagem para cá ou eu tenho que fazer o personagem andar para a direita? Você traduzir esses comandos em alguma coisa dentro do seu jogo, isso é um pouco mais complicado. E agora, pensando nisso, eu lembrei da parte mais complicada de tudo para jogo. Multiplayer. Nossa. Multiplayer é difícil pra caramba. Pra gente fazer um jogo de tiro simples, tipo Quake, Unreal e tudo mais, é complicado. Tipo, eu li vários artigos dos caras fazendo, tipo, uma retrospectiva, explicando todos os problemas que eles tiveram. Sim. É sensacional, tipo. Hoje em dia a gente está trabalhando com o que tem de melhor, assim. Porque os caras já passaram por muitos problemas. Que é aquela história, né? Multiplayer, quando você está jogando num servidor, você sempre está atrasado. O servidor ele é autoritário, ou seja, o estado real do mundo onde você está jogando está no servidor. Só que a gente tem que lembrar que quando você dá um comando, seu comando tem que ir para o servidor, ele tem que atualizar aquele mundo com aquele seu comando e ele vai te mandar de volta a resposta. Nossa, cara, não parei pra pensar nessas coisas. Exato. Agora, essa ida e essa volta leva tempo. Então você sempre está atrasado. O que você está enxergando na sua máquina já está atrasado em relação ao que o servidor está recebendo dos outros jogadores nesse momento. Então você tem que levar tudo isso em conta e compensar. Então na sua máquina, quando você enxerga alguém, o seu computador está prevendo para onde aquele jogador está andando. Então nem sempre, às vezes, sabe quando a gente está jogando um jogo de tiro? Você dá um tiro na cabeça de alguém, por exemplo, e fala, eu acertei com certeza. E o jogo diz que você não acertou, tipo, você não mata o cara. Provavelmente o computador achou que aquele cara estava andando em linha reta, mas na verdade o cara fez uma curva, por exemplo. Então por isso que seu tiro não pegou. Lá no servidor, aquele cara tinha feito a curva já. Aqui na sua máquina, você estava prevendo que ele ia continuar andando nessa direção. Então isso é muito difícil, mas é um negócio muito legal de estudar. Nossa, cara, isso deve ser muito difícil. Mas se eu quero fazer multiplayer, sei lá, eu quero fazer um jogo multiplayer. Não tem um botão no Unity lá, adicionar multiplayer? Tem, pior que tem. Só que aí tem, isso é legal, tem bastante, só que você tem que pagar depois de um tempo. Então no plano free, por exemplo, eles vão te deixar, sei lá, 20 jogadores concorrentes ao máximo, assim, no seu servidor. Mais que isso, eles vão te cobrar por banda, né? Tipo, tantos gigas de dados transmitidos, você precisa pagar tantos centavos. Então aí já começa a entrar custo, né? Porque você tem que manter um servidor rodando a lógica do seu jogo e tudo mais. Então eles te dão a facilidade. No Unity vai ser simples, vai marcar que seu objeto é um objeto multiplayer, por exemplo, ele vai sincronizar isso em todas as máquinas. Mas tem essa questão do custo, né? De você ter que manter um servidor fazendo toda essa lógica do seu jogo lá rodando. Né? Como que joga o Rodo joga? O Rodo joga, eu falei. O jogo roda no servidor. Quando eu vou hospedar uma aplicação web, eu tenho um Tomcat, um IIS. Como que eu hospedo um jogo? Então, é um sistema normal. Imagina um código Java Web, por exemplo, feito em .NET, sei lá. E ele abre uma porta. Cria um socket, por exemplo. Um socket, geralmente a gente usa TCP e UDP. TCP para fazer a parte de conexão entre os jogadores, depois você usa o UDP, que é melhor para... Você tem um pacote menor, né? Você consegue mandar os dados ali mais rápido. Então, geralmente é isso. Você faz um servidorzinho ali básico, que abre um socket e você fica mandando dados ali por UDP. TCP só para fazer a coordenação, depois tudo UDP. É complicado fazer isso? Não é um negócio extremamente complicado. Você consegue fazer um servidorzinho rodando em um dia, por exemplo. Então, mas fácil que desenvolver o jogo, imagina. É um código que não depende da parte gráfica, não depende de nada disso. Sim. É como se você trabalhasse só com a parte de modelo da sua aplicação. Tipo, no servidor você vai ter só modelo. A parte do view e do controller, digamos assim, fica do lado do jogador. Percebe? Você tem a parte de apresentação e o controle está aqui. E o modelo fica no servidor. Faz sentido. Pelas mesmas razões de um aplicativo web, né? Você não vai deixar essa parte do modelo no lado do jogador, porque senão entram os cheaters. Se eu tenho a autoridade de falar que eu dei um tiro na cabeça do cara, por exemplo... Pode alterar o modelo. Pois é. Olha só, cara, que legal. Tá, beleza.
Você falou pra mim que você participa de algumas competições de jogos. Sim, isso é bem legal. Como que funciona isso? Então, tem várias competições, tanto presenciais quanto na web, né? Uma bem famosa presencial é o Global Game Jam, acho que é isso, Global Code Jam. Code Jam? Alguma coisa assim, é o Global Code Jam, eu acho. Que o pessoal se une no mundo inteiro, em vários lugares, né? Você pode fazer um registro de um lugar, assim, e as pessoas se reúnem para fazer jogo, nessas 48 horas, por exemplo. Então, geralmente, o pessoal sorteia um tema, ou então o tema é livre, e aí você fica 48 horas ali desenvolvendo o seu jogo do zero, e depois publica em algum site, alguma coisa para o pessoal baixar. Então, o grande esquema dessas competições de 48 horas são coisas que funcionam muito bem, é o deadline e as restrições. Então, essas duas coisas, para mim, são a melhor coisa para atiçar a sua criatividade, digamos assim, na hora que você vai fazer um jogo, é você se impor limites, falar o que você não pode usar, e você ter ali um deadline. Legal? Você fala, não posso usar mais que 48 horas, por exemplo. Você vai ter que fazer alguma coisa. E aí você vê o que realmente é importante para o seu jogo. Você não vai ficar colocando muita firula, nem nada disso. Você quer que seu jogo seja jogável ali no final das 48 horas. Então eu estava comentando, né, que tem esses presenciais, tem o SP Jam aqui no Brasil também, que acontece todo ano. Tem na internet tem o Ludum Dare, que acontece a cada 3 meses, se eu não me engano. Ludum Dare? Ludum Dare, isso, esse é bem famoso. Então o pessoal cadastra no site, eles sorteiam um tema lá na hora, você tem 48 horas para produzir um jogo. Ou 72 horas se você tiver uma equipe. Então, se for individual, 48 horas, se tiver uma equipe, 72 horas. Legal. E o que a gente ganha com esses jogos? Conhecimento só, basicamente, que é a coisa prêmio. mais legal. Não tem prêmio. Basicamente, você participa pela diversão e pela... Não sei, tem um negócio muito legal que é o fato de você colocar seu código online, seu jogo ali, e ter outras pessoas jogando e te dando feedback ali. É muito legal saber que você conseguiu espalhar isso pelo mundo inteiro. Legal. E que talvez você consiga fazer alguém se divertir com o seu jogo, em algum lugar do mundo. De repente você conhecer outras pessoas, né? Sim. Trabalhar com outras pessoas, adquirir experiência. E de repente uma vaga, né? Enfim. Com certeza. Isso é interessante. Tem umas coisas legais que acontecem também, tipo, em algumas dessas competições que eu participava, você acaba interagindo com pessoas que depois vão lançar jogos que acabam ficando muito famosos, por exemplo. Então nessas competições você encontra esse pessoal que também está tentando meio que ganhar dinheiro com aquilo, aparecer nesse mercado, assim, e você vê que às vezes, tipo, você faz uma competição, teve um jogo que se destacou bastante, você fala, caramba, esse jogo é muito legal, o cara teve uma ideia muito boa. E depois de um tempo você vai lá na Steam, tá lá o jogo do cara, o cara vendendo, bombando de coisa. Então você vê que dá certo, tipo, muito jogo bom sai dessas competições. Legal. Porta de entrada, de repente, né? Bastante. O Dalmar falou que na Unity, a partir de $100 mil de faturamento bruto, você tem que comprar, sim. Isso. A gente comentou sobre isso. O Vinícius Miranda mandou outra, ele falou que na época da faculdade ele teve que criar um jogo e usou o Unity com script em C Sharp. Isso. Ele gostaria de saber se é legal usar C Sharp ou JavaScript. Bacana. Então, assim, o Unity ele tinha 3 linguagens inicialmente. Ele tinha o C Sharp, ele tinha o JavaScript e ele tinha o Boo, que era uma linguagem própria do... Já ouvi falar desse Boo. Isso. Aí o pessoal percebeu, eles foram fazer uma pesquisa para quem estava usando cada uma das linguagens, eles perceberam que o Boo estava praticamente não sendo utilizado. E eles falaram, não vamos dar mais suporte, pessoal, porque a gente tem que manter documentação no site para os 3 exemplos, né? Eles têm no site oficial do Unity, para cada função que você pega lá, eles têm o código em C Sharp, em JavaScript e em Boo, o mesmo exemplo. Então, como dava muito trabalho, eles falaram, se não tem ninguém usando o Boo, a gente vai descontinuar. Mantiveram o JavaScript e o C Sharp. C Sharp ainda, se não me engano, é 70% dos usuários usam C Sharp e o resto dos 30% usam JavaScript. Eles disseram, pelo menos no que eles falaram no fórum e tudo mais, que eles não pretendem tirar o JavaScript ainda. Então, acho que ainda é seguro você continuar usando o JavaScript, só que para jogo muito grande, é a mesma coisa que a gente fala, acho, pro JavaScript hoje em dia, né? É uma linguagem que acaba te prejudicando um pouco ali na frente. O fato de não ter tipo, aquele negócio de... Ela te dá muita liberdade, né? Então, tem as vantagens de ser dinâmica e tudo mais, né? Mas ao mesmo tempo... Ela é mais fácil, tipo, pra quem tá começando, talvez seja até mais fácil do que o C Sharp. Só que ele na frente, você acha que não, nesse caso? Eu não acho. Eu não conheço muito do JavaScript. Eu sei que talvez para fazer algumas coisas a sintaxe pareça um pouco mais simples. É a minha impressão, tipo, eu não conheço. Então, é só pelo que eu via nos exemplos. Eu não assim. sei, eu acho que JavaScript, acho mais fácil você errar com JavaScript. Boa, isso pode ser. O C Sharp ele te dá mais segurança, principalmente por ter tipo. O JavaScript tem alguns comportamentos que eu acho às vezes meio diferente, assim, não sei, só uma opinião. Acho que é mais questão de gosto, então, né? Sim, acho que por enquanto sim. O pessoal não deu nenhuma indicação de que eles vão tirar o JavaScript. Então, se funciona, tipo, pode continuar que tá. Se você gostar mais de JavaScript do que de C Sharp, vai de JavaScript. Uma coisa legal de você fazer em JavaScript é que o Unity ele exporta, né?
para WebGL, direto para o navegador. Uhum. E aí quando ele vai compilar o seu código, se você já escreveu em JavaScript, ele não vai precisar recompilar esse código, transformar isso em JavaScript para publicar na web, né? Boa. Então tem essa diferençazinha, que quando sai publicado de C#, ele tem que fazer todo o processo de conversão, né, do seu código de C# para JavaScript para publicar. Então demora um pouquinho. Beleza. Bom, para finalizar, cara, tem algum jogo aí que a galera pode jogar? Algum jogo seu? Bom, jogo meu, provavelmente no YouTube, no meu canal, Jeff Silva, sem o R nesse caso, com F só, tem alguns joguinhos que eu coloquei lá. Vai ter um que vai dar pra baixar, que é um RPG em 3D e tudo mais, que foi pra uma competição também. Essa competição foi a minha melhor participação, tipo, fiquei em nono lugar ali no mundo, então foi bem legal. Não é um jogo completo, mas dá pra jogar e o código dele tá no GitHub também, aquele que eu falei. Legal. Então é um jogo que usa C++, a engine foi eu que fiz mesmo, com OpenGL. Usa scripts em Lua, tá integrado com C++ com Lua, então isso é legal pra gente mostrar aquilo que eu tava falando, Sim. né? Você faz a engine em C++ e depois eu não quero ficar mexendo no C++, eu quero mexer num negócio mais simples. Então na hora de fazer o script das fases, os inimigos, os itens, fazia tudo em Lua. Tá tudo separadinho lá, dá pra ver. Então, olhando lá no canal do YouTube Jeff Silva, vocês vão ver os vídeos. Para alguns tem links para download ali mesmo, ali dentro do canal. E o resto tá lá no GitHub. Esses são os principais que eu tenho hoje. Para celular, quem sabe em breve. Eu tô terminando alguns jogos, eu gostaria de publicar eles em breve também. Beleza. Bom. O Ian tá falando pra gente mandar o link do seu canal, a gente vai mandar, Ian, só um minutinho que a gente já manda já. Uhum. E, bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí desse live aqui com o Sensei. Semana que vem tem mais, tá? Na quinta-feira. Sem ainda se vai ser às 14 às 15, a gente avisa aí no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, no Google+. Sigam ele no Twitter, qual que é o seu Twitter? Jeff R. Silva. Jeff R. Silva, me sigam no Twitter também. O _ Gabs Ferreira, queríamos um nome melhor, mas enfim, esse é o que tinha. E o que mais que eu ia falar? Pra quem não segue a Alura no Twitter, segue a gente lá também, Alura Online. E a gente está também no LinkedIn e agora a gente tem também a gente está usando também agora o Instagram, Alura Online, beleza? Sigam a gente lá. Até semana que vem, se vocês tiverem alguma dúvida a mais, quiserem perguntar, vocês sempre podem mandar aí nos comentários que a gente responde depois. Sim. E se tiverem alguma sugestão, se algum assunto que vocês gostariam que a gente falasse aqui semana que vem ou nos próximos, podem mandar pra gente que a gente está sempre ouvindo vocês, beleza? Até mais então, eu vou levantar aqui agora e finalizar. Vamos lá. Vamos finalizar aqui. Falou, galera.